Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, hoje analisando uma passagem que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, em confronto com uma passagem que se encontra no capítulo 3 de Marcos, mostrando aí essa briga da credulidade de alguns versus a incredulidade de outros. Mas antes vamos orar, pedir a orientação de Deus para que a gente possa realmente absorver tudo aquilo que Ele espera de nós. Papai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, para conhecer mais do Senhor por meio do Senhor Jesus, por meio da Sua ação, Espírito Santo. E nós agradecemos porque isso são coisas que o Senhor coloca no nosso coração, são coisas que o Senhor nos abençoa, são coisas que a sua graça nos proporciona vivermos cada dia aqui nesse mundo conhecendo da tua glória, da tua graça, das tuas misericórdias, do teu amor, para poder crescermos e também compartilharmos isso com os nossos irmãos. Que o Senhor traga isso aos nossos corações, esse desejo, essa transformação, para que a gente olhe menos para as coisas desse mundo e mais para as coisas eternas, eternidade que a gente já pode viver aqui e que nós clamamos que o Senhor traga aos nossos corações. Por favor, que cada momento desse estudo o Senhor capacite a gente para entender, capacite a gente para trazer essa transformação e nos dirija na imagem e na semelhança do nosso Senhor Jesus. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar na passagem do capítulo 7 de Lucas, que vai do versículo 36 ao versículo 50, trecho aqui que recebe o título aqui nas nossas Bíblias, que o título é, Jesus é ungido por uma pecadora. Então, Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50, nos diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava ali jantando, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela as secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a um e 50 moedas de prata a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu pagar-lhe, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho aquele que lhe perdoou a maior dívida. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja, esta mulher ajoelhada aqui, quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas próprias lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Então até aqui a palavra de Deus.
Jesus então é convidado para jantar na casa de um fariseu. Sabemos que o nome desse fariseu é Simão, né? Vemos no verso 40 isso. E quando Jesus então está lá nesse jantar, a notícia se espalha que Jesus estava lá. Existia nessa cidade onde eles estavam, na casa do fariseu, uma pecadora, uma mulher com muitos pecados, que sabendo então dessa notícia vai até a casa onde Jesus estava. E aqui uma situação importante, gente, que eu queria começar destacando, que é não é a coragem dessa mulher, porque a casa de um fariseu, que eles eram tidos ali como a casta, né, uma casta superior, por eles terem esse suposto relacionamento, esse suposto conhecimento de Deus, de serem, entre aspas, representantes de Deus aqui na terra. Eles para uma pecadora entrar lá, ela tinha que ter muita coragem, porque ela ia sofrer todo tipo de injustiça. Então, olha como a fé dela começa a se manifestar aqui com coragem, porque ela entrar na casa de um fariseu é um ato de uma coragem extremamente grande. E mais do que isso, a convicção dela de quem era Jesus e a fé dela era tão grande que ela levou algo, provavelmente, que era das coisas mais preciosas dela, se não a mais preciosa, grande chance de ser a mais preciosa, que era um frasco de alabastro contendo um perfume caríssimo, né? E ela vai com fé. Então ela já começa a demonstrar a fé dela aqui de forma muito forte, né? E logo que entra então na casa, ela já vai direto para Jesus, vai no ponto, e ela não tem outra atitude a não ser se ajoelhar diante de Jesus. Essa aqui é uma cena que eu penso ser uma das cenas mais lindas, assim também quando Maria, irmã de Marta e Lázaro, faz com Jesus também. Aqui eu não associo essa passagem assim com a unção de Maria, que a gente viu lá no capítulo 12, penso que é outra coisa aqui, né? Mas são cenas parecidas. E a gente vê aqui a pureza de quando a fé realmente acerta como uma flecha no nosso coração, né? Quando a fé realmente é despertada, e ela cai aos pés de Jesus chorando. E para ela lavar os pés de Jesus com as lágrimas, porque ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, a gente imagina a forma com que ela chorava, não era um chorinho qualquer, né? Então, imagina o tamanho da emoção dessa pecadora, o que ela estava se entregando ali, o tamanho da entrega dela para esse momento, a ponto das lágrimas conseguirem lavar os pés de Jesus. E, gente, aqui eu gosto muito de pensar, quando eu vejo cenas como essa, de como é constrangedor o amor de Jesus. Constrangedor não por Jesus causar isso na gente propositadamente no sentido negativo, mas no sentido positivo. É no sentido positivo. É um amor tão grande, é um amor de quem ama o pior dos pecadores, que quando aquele pior pecador sabe do tamanho do amor que ele foi alcançado, você não resiste, você chora. É que nem quando a gente viu o Sermão do Monte lá, aquele bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É isso, quando você entra nesse estado de fé, que você entende quem você é e de quem você é filho, e a grandeza do teu pai, do teu noivo, do teu amigo e consolador, Espírito Santo. Quando você entende isso, não tem outro, é difícil segurar lágrimas. Eu não sei se já tiveram essa oportunidade de sentir isso, mas essa semana eu tive uma cena fantástica, gente, só compartilhar sobre isso, né? Minhas filhas aqui, com as atividades cotidianas delas aqui, né, básicas, elas estavam, né, com um desafio aí para fazer, e elas estavam um pouco assim temerosas com como iam fazer, um pouco com medo, né, de fazer. Aí, quando ela foi, me veio no coração, o Espírito Santo, pois manda para sua filha, escreve assim: Jesus te ama, Jesus te ama, ora e fala com ele te ama, ele vai com você, leva ele que vai dar certo. Dito e feito, na hora que a minha filha leu a mensagem, ela falou que até
deu essa emoção, né? Não chegou a chorar assim copiosamente. Ela falou que os olhos delas encheram de lágrimas e ela orou e ela estava nervosa realmente. E a partir daquele momento, segundo ela, a fé a fé também, né? Porque foi gerado pela fé, mas a paz que ela teve para fazer o que ela tinha que fazer e fez super bem. E ela percebeu, ela falou: nossa, hoje eu conheci um pouquinho desse amor, né, de Cristo. E é isso, Cristo vai mostrando esse amor para nós dia após dia. Mas no dia seguinte eu estava fazendo a minha devocional e nossa, isso me veio na cabeça. Eu falei: nossa Senhor, por que o Senhor fez isso assim, de forma maravilhosa, né? Eu não sou merecedor disso. Chorei. E isso é muito bom, é esse tipo de amor que a gente está falando. E ela aqui, e nós vamos ver que ela... quem mais é perdoado mais vai ter isso, né? Ela tinha muitos pecados e ao entender o que estava acontecendo ali, ela se entrega, ela chora a ponto das lágrimas lavarem os pés de Jesus, né? E lavar aqui, no sentido de lavar os pés, significava uma questão de purificação ali para aquele momento, né? Sempre que a gente entrava nas casas tinha que lavar os pés. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Ela seca o cabelo de Jesus, o pé de Jesus com os seus cabelos, né? E não para de beijar. E continua beijando, fala aqui o texto. Ou seja, ela estava beijando o pé de Jesus, mesmo sujo ainda desde o começo, chorando, lavou os pés de Jesus e continuou beijando. Não parou de beijar e de adorar a Jesus. E aí derrama, né, esse perfume caríssimo que ela leva lá para Jesus. Então, uma cena linda, maravilhosa. E em paralelo a isso e a este movimento de fé dessa pecadora, a gente vê aqui o fariseu Simão, que convidou Jesus, ainda com incredulidade no coração, né? Então Simão, no seu interior, começa a pensar, e aqui ele não fala alto, tá, gente? Olha o que o texto diz. E quando Simão viu isso, quando o fariseu viu isso, ele disse consigo, ou seja, lá no seu interior. Se ele soubesse quem ela é, não. Se ele fosse um profeta e ele saberia quem ela seria, ele saberia quem está tocando nela, ele saberia que era uma pecadora, ou seja, ele está se tornando impuro, porque está se relacionando com uma impura, sendo que a pecadora ali em todo momento está purificando Jesus. Olha que lindo, gente, olha que lindo. Então, mas o Simão aqui, o fariseu, né, totalmente incrédulo, nossa, se ele soubesse quem é, olha só, tá deixando uma pecadora tocar nele, né? E aí Jesus, maravilhosamente, já indicando a sua onisciência para Simão, né? Simão, vem cá que eu vou te falar algo. E Simão responde: diga, mestre. Olha, hipócrita, né? Ele tá lá criticando Jesus, se ele fosse um profeta, se tal, mas exteriormente... diga, mestre. É aquela coisa do hipócrita que Jesus fala, né? Vocês cuidam do exterior, mas o interior de vocês é podre, podre, podre. Tá sujo, 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 né? E aí ele conta então uma história. Ele fala, né, de dois homens que pedem emprestado. Um pede uma quantia muito grande, 500 pratas. Outro pede só 50. Ambos não têm dinheiro para pagar. Misericordiosamente, o credor esquece a vida deles, o credor deixa que eles cancela a dívida deles, né? E Jesus fala essa pergunta para Simão: e aí, Simão, quem que você acha que amou mais o credor? O que tinha a maior dívida ou o que tinha a menor dívida? Simão acertadamente fala: o da maior dívida. Jesus: pois é, Simão, aí eu vou te contar uma coisa, você tá certo, tá? Mas perceba aqui, Simão, essa mulher, desde que eu entrei aqui, aí Jesus faz um comparativo. Olha só, ela se ajoelhou, lavou os meus pés com as lágrimas dela, enxugou com o cabelo dela. Em nenhum momento ela se preocupou, né, com essas questões, principalmente de eu lavar meu pé, de eu me purificar. Não, do jeito que eu entrei nessa casa, e era uma coisa impura a gente entrar com o pé sujo em casa, ela não se preocupou com isso. Ela não parou de beijar meus pés, Simão. Desde que eu entrei aqui, ela está beijando meus pés aqui, ó. E por fim, ela me ungiu, Simão, com o que era de mais precioso dela. Ela entregou para mim. Ela botou diante dos meus pés. Agora, Simão, desde que eu entrei aqui, Simão, você não me ofereceu água para eu lavar meus pés? Você me deixou entrar aqui e comer com você com os pés sujos. Eu não me lavei aqui para entrar.
E aqui, gente, uma coisa interessante, né? Que isso era uma coisa. Lembra que a gente vai ver. Nós vamos estudar isso com calma lá quando a gente vê Jesus lavar o pé dos discípulos, mas era algo que deveria acontecer se você realmente estimasse Jesus. Se você soubesse quem está entrando na sua casa, você ofereceria água, ou seja, mostrando que Simão não sabia quem estava lá. Ele provavelmente provavelmente não, ele convidou Jesus para entrar para jantar com ele pelas histórias que ele estava ouvindo, mas ele ainda não tinha isso no coração dele. Né? Ele não cumprimentou Jesus com um beijo, falou: você não me cumprimentou com um beijo. Você não me ofereceu nada para ungir minha cabeça. Você não me ofereceu óleo. Né? O óleo era o mais barato ali, né? Em comparação ao perfume caro. Ele contrasta isso. Você não me ofereceu nem óleo para eu ungir minha cabeça, Simão. Então, Simão, eu vou te dizer algo muito importante, Simão. Os pecados dessa mulher estão perdoados. E os pecados dela são muitos. Ela foi muito perdoada. Quase assim, né? Sabe o cara que devia mais lá da historinha que eu te contei há pouco? É ela. Ela é a pessoa que devia muito. E como ela deve muito, Simão, ela me ama muito. Já diferente, provavelmente, de você, porque ele fala aqui no versículo 47, mais a pessoa que me ama pouco, né? Demonstra pouco amor, mas você que provavelmente se acha uma pessoa justa, correta, serva de Deus, representante de Deus aqui na terra, estudante da lei, servidor no templo, você que acha que não deve, não vai ter esse mesmo amor. Então eu lhe digo, os pecados dela estão perdoados. E ele vira então para a mulher e fala: mulher, os seus pecados estão perdoados. E os homens da mesa, da mesma forma que Simão, ainda não creem. E dizem... E, gente, só uma coisa importante antes de falar isso. As obras que Jesus estava fazendo testemunhavam de quem ele é. A gente não pode esquecer que a gente está estudando até aqui, o que Jesus já tem feito até aqui, curas, ensinamentos, né, mostrando o seu poder, batismo e daí por diante. Mas mesmo assim eles questionam: quem é esse que anda por aí perdoando os pecados? Em outras palavras, quem é esse que se acha Deus para perdoar os pecados dela? Quem é esse? Tá maluco? Quem é esse cara? Mostrando que mesmo diante de todas essas evidências, como já no Antigo Testamento tinha sido dito, eles teriam os olhos fechados, o coração endurecido para perder a visitação de Deus. Eles perderam o dia da visitação de Deus. Enquanto Jesus disse à mulher: mulher, a sua fé te salvou, vai em paz. Nossa, gente, que lindo isso. A mulher creu e os pecados dela foram perdoados. Enquanto os outros ali, que eram estudiosos da palavra, conhecedores de toda a lei, conhecedores de todo o Antigo Testamento, os justos, os que se achavam justos, os que não tinham dívida para ser perdoados, não creram. E aqui um ponto importante, por isso que a gente precisa meditar sempre se a gente não está se achando justo demais. Porque quando a gente se acha justo demais, a gente vai perder a visitação, a gente vai perder o dia da visitação. Agora, quando a gente entende quem a gente é, e de novo, eu vou falar para vocês como a gente falou quando estudou o Sermão do Monte, não coloquemos os nossos parâmetros aqui no mundo, não. Porque não basta eu falar: mas eu não roubo, eu não adultero, eu não minto. Não é isso, não. Nós estamos falando de algo muito superior. A gente está falando de encontrar a estatura de Cristo. Nós estamos falando de ser o varão perfeito. Nós estamos falando de ter um coração transformado, um coração que agora entende que recebe o amor e compartilha do amor. Aquele que não retém as coisas que Deus tem dado para ele, porque nós recebemos pela graça e pela graça devemos compartilhar. Será que a gente tem entendido isso? Porque, e honestamente, se a gente for fazer um raio-x da nossa vida, a gente vai ver que a gente é muito falho, a gente é muito devedor. E aí só tem uma coisa que nós devemos fazer, que aí Jesus vai nos perdoar, que é entregar tudo aos pés dele, até os nossos pecados, para que ele vá transformando o nosso coração de glória em glória. Cuidado,
vamos ter cuidado para não nos colocarmos na situação dos fariseus, enquanto nós, na verdade, somos da mesma posição que a pecadora. Nós não merecemos nada e devemos clamar pela misericórdia, que é isso que vai nos aproximar de Jesus, é isso que vai permitir que a nossa fé seja ativada cada vez mais e a gente possa ouvir de Jesus: a sua fé te salvou, vá em paz. Isso que é um ponto importante para a gente entender a nossa dívida, para que a gente possa se derramar aos pés do nosso Senhor. E isso aí, então, avançando aqui no capítulo 8 de Lucas, do verso 1 ao verso 3, nós vemos assim, um resultado do que isso tudo produz aqui, né? Essa passagem diz: por pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e dos seus discípulos. Penso que é que nessa mulher, depois de você entender tudo isso, o que vem, qual que é o resultado de ouvir os seus pecados estão perdoados, vai em paz? É de você seguir. Então, nesse primeiro momento, traz como resultado essa adoração, esse reconhecimento, esse constrangimento diante de Jesus pelo pecado, pelo tamanho da dívida perdoada, mas depois vem esse desejo de seguir, esse desejo de estar, esse desejo de viver com Jesus, esse desejo de colocar os seus recursos nas mãos de Jesus, de colocar sua vida nas mãos de Jesus, de seguir Jesus. Esse é o resultado desse "a sua fé te salvou". E isso é importante para a gente também começar a entender, porque se a gente não tem feito isso, é uma oportunidade de a gente reconhecer esse pecado. É isso que eu estou dizendo, é isso que a gente tem que entender. Será que a gente tem seguido? Será que a gente tem se entregue? Será que a gente tem contribuído? Não é contribuído só com recurso financeiro não, tá? É com todos os seus recursos. É tempo, é financeiro, porque se a gente não estiver fazendo isso, a gente tem essa oportunidade de ir a Jesus e pedir a Ele para que Ele nos capacite para isso. Esse é o ponto, gente. Quando a gente se confronta e vê o pecado, não é para a gente ficar também desesperado no sentido de desistir de tudo. Não, mas é para que vá a Jesus e peça para Ele, né? E um ponto só, eu queria falar algumas outras coisas dessa passagem que eu acho interessante, que ele fala aqui dos 7 demônios que ele expulsa de Maria Madalena, né? E Maria Madalena, a gente vai perceber que é se não foi essa moça aqui de cima, é alguém que amava Jesus demais, amava, é uma pecadora, aquela que tinha uma dívida muito grande, mas que hoje amava Jesus, né? À toa que o nome de Maria Madalena, às vezes até colocado, é um amor tão grande por Jesus que às vezes as pessoas até confundem, né? Quem não é crente e começa a inventar um monte de história aí desnecessária. Mas tinha Joana também, Susana, e isso, né? Pessoas que provavelmente tiveram esse reconhecimento de um pecado perdoado muito grande e agora seguem o mestre, né? Então, quem vai entender isso, vai seguir, vai contribuir com a obra do reino aqui do Pai. Avançando agora, nós vamos ver uma passagem do capítulo 3 de Marcos, do versículo 20 ao versículo 30, que diz assim: certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter em pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens?
somente alguém ainda mais forte, capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. E disse isso porque afirmavam, está possuído por um espírito imundo. Então aqui, gente, a gente vê uma segunda passagem agora, também de incredulidade, mas a gente vê Jesus chegar, então, em certa casa com um monte de gente, né? Um monte de gente se ajunta lá, a ponto deles terem uma atividade tão intensa, né? E a gente sabe que essa atividade devia ter cura também, mas grande parte aqui de expulsão de demônio, até porque também quando a gente até falou da associação de demônios, né? Ou espíritos de doença também, então era uma atividade intensa aqui de expulsão de demônios, né? Porque a gente vê no verso 22 os fariseus falarem isso, a ponto eles nem terem tempo para parar, não tinham nem tempo para comer. E aí quando os familiares de Jesus veem o que está acontecendo, sabem o que está acontecendo, tentam impedi-lo. O negócio era tão maluco que eles falam, ele está fora de si. Imagina como Jesus não estava ali, né? Expulsando, mas devia ser algo tão assim fora do comum, a ponto de eles acharem que Jesus está possuído. Capítulo 22, porque os familiares de Jesus falaram, ele está fora de si. Os fariseus que vieram, né, os mestres da lei, que vieram lá de Jerusalém, diziam, ele está possuído por Beelzebul. Olha que coisa de maluco, né? E aí sim blasfemam contra o Espírito, né? Ele recebe poder para expulsar demônio por Beelzebul, falando que é Satanás que está expulsando. E aí Jesus, sabendo disso, chama eles e fala, cara, como é que pode? Eu estou expulsando Satanás deles e vocês estão vendo? Por quê? Porque Jesus curava, Jesus perdoava, Jesus tinha feito um monte de sinais também, já mostrando isso. E como é que vocês têm a falar que como é que eu vou tirar Satanás deles, que eles estavam, os demônios de Satanás possuindo eles, e eu estou expulsando, eles estão falando que não tem como, não dá. Vocês estão vendo a transformação que está vendo na vida deles, os cegos vendo, os surdos ouvindo, os mancos andando, vocês estão vendo isso, eu estou livrando eles. Então Satanás é maluco, porque se eu estou agindo por ele está permitindo que eu faça isso, como é que pode? Ele está se dividindo, o reino dele, ele está dividindo o reino dele. Não existe isso, eu estou trazendo um cara das trevas para a luz, como é que eu posso estar agindo por Satanás? Não tem como. Se o cara começa a permitir, se eu estivesse agindo por Satanás, ele estivesse permitindo, ele está destruindo o reino dele, porque ele está dividindo o reino dele. Olha como vocês são hipócritas, olha como vocês são cegos, olha como vocês são com o coração endurecido, vocês nem percebem isso, né? Pelo contrário, percebam algo importante. Só pode alguém lá roubar alguém na casa de alguém, saquear alguém na casa de alguém, ou no que nem acontecia nas guerras. Isso aqui é muito no sentido das guerras, lá que eles entravam nos países e saqueavam, né, para tomar parte. Veja bem, olha o que está acontecendo aqui. Só pode entrar alguém lá se amarrar o cara da casa, aquele que cuida da casa. E ele fala aqui de homem forte também, né? Como é que eu vou entrar na casa dele lá, que é forte, e saquear ele, tirar as coisas dele? Primeiro, eu preciso ir lá e amarrar ele, para que eu possa fazer isso. E para amarrar ele, precisa ser alguém mais forte que ele, né? Dizendo assim, vocês estão falando de Satanás, mas tem alguém aqui que é muito mais forte que Satanás, que está entrando na casa dele, que é inimigo dele, não é por ele, está dominando ele por ser muito mais forte, está trazendo para a luz, ou trazendo para o seu reino, tirando os despojos do reino dele, trazendo para você, trazendo para o seu domínio, né? E é a mensagem, ele fala que somente alguém que é mais forte, alguém que é capaz de amarrar eles para saquear e para tirar o bem de vocês. Então ele fala, olha, é isso que está acontecendo, tá? Mas olha que coisa, Jesus ele fala assim por isso, né? Ele não é claro, ele fala assim, como é que pode alguém falar do reino dividido? Como é que pode alguém entrar na casa do forte? Só alguém mais forte. Você vê que Jesus ele vai dando assim para ver se eles entendem, mas mesmo assim a gente não entende. Eles não entendem, né? E aí ele diz na sequência, né? E vou dizer uma coisa para vocês. Olha, todo pecado é perdoado. Toda blasfêmia é perdoada. Agora, quem blasfema contra o Espírito, esse tem consequência eterna. Esse nunca vai ser perdoado. É um pecado eterno. E aí Jesus diz para eles, cuidado, porque vocês disseram, ele está possuído por espírito imundo. Ou seja, era o Espírito Santo
que estava fazendo aquela obra e as pessoas estavam julgando. E aqui, gente, é um ponto que eu queria chamar a nossa atenção, né? Só um detalhe antes, essa questão do homem forte, de saquear, é uma passagem, depois vocês vão ver lá quando a gente estudou o Apocalipse, quem estuda sobre a questão milenista usa essa passagem lá para dizer de Jesus no trecho lá que Jesus então prende Satanás e deixa ele preso por 1000 anos, tá? É uma menção aqui, eles usam essa menção aqui, tá? Mas mais importante de tudo aqui, gente, a gente tomar cuidado, porque se a gente vê pessoas fazendo obra, a gente tem essa mania de julgar. Como a gente viu no capítulo 7 de Mateus, cuidado com os julgamentos. Mas tem uma pessoa falando em línguas, não julga. Mas tem uma pessoa que está falando que cai no poder, não julga. Guarda para você, conversa com Jesus no seu íntimo. Você perguntar para Jesus não tem problema. Tá? Julgamento não é chegar, nossa, aquele cara pôs a mão, o outro caiu. Será que isso é de Deus? Eu conversar com Deus, ok. Mas eu ficar falando pro meu irmão e botando, isso não é de Deus, isso aí não é. Gente, eu tenho muito temor com isso. Eu sei que eu vou ouvir críticas aqui sobre isso, né? Porque as pessoas julgam mesmo. Vamos cuidado com esse julgamento, que isso é preocupante, né? Mas nós vimos nessa passagem aqui que os familiares de Jesus também questionaram. Aí nós vamos ler a sequência, só para a gente contextualizar a família de Jesus, né? Então, Marcos, do capítulo 3, do versículo 31 ao 35, nos diz assim: Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair com eles. Havia muita gente sentada ao seu redor e alguém disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá e o procuram. Estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: Vejam, estes são a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, gente, nós vimos na passagem anterior que os familiares de Jesus tentaram impedi-lo, porque eles mesmos não estavam acreditando do que Jesus estava fazendo, né? E aí, então, provavelmente eles chamam Maria, os irmãos, vem lá, chama, né? E chama eles para ir lá na casa. Eles chegam lá, pedem para chamar Jesus e Jesus não. Porque Jesus aqui contextualiza essa questão de família terrena e de família eterna. E ele vai trazer muito isso, né? E a gente vai ver em outras passagens: quem ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos do que a mim, não é digno de me seguir, né? O que Jesus quer dizer? Não quer dizer que a gente vá aqui, não devemos, né, desconsiderar a nossa família terrena, mas começar a entender que hoje nós somos, ao ser alcançados pela graça, filhos do nosso Papai Celestial. E temos hoje uma família muito maior. Aqui é uma expansão familiar. Nossa família hoje não é mais nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos. Não, a nossa família é a nossa família agora em Cristo. Uma família de todos que foram alcançados pela graça. Não é só outra coisa, não são só os da minha igreja, são de todas as igrejas. Quem faz parte dessa família hoje? Quem faz a vontade do meu Pai? Então Jesus está falando aqui, esquece esse conceito de família, agora precisa mudar na cabeça de vocês, né? E digo mais: se porventura a sua família quiser te desviar do caminho, corta fora, porque é melhor você entrar sem a mão direita, se a sua mão direita te faz pecar, você cortar ela fora, você entrar no céu, do que você não ir. O que eu quero dizer com isso? Essa condição familiar agora, e Jesus aqui está nos mostrando isso, ela é muito maior, e a sua família passa a ser aqueles que obedecem à vontade do Pai. Não tem outra forma. Quem faz a vontade do Pai é irmão, é mãe, é isso, né? Então, essa expansão familiar precisa ficar clara na nossa cabeça e na nossa mente, para que a gente agora entenda. E toda vez que a gente olhar para um irmão em Cristo, ter o mesmo sentimento que a gente tem da nossa família natural aqui na Terra. Porque às vezes é muito fácil a gente ter esse relacionamento com os nossos familiares, nós devemos cultivar isso, tá, gente? Mas nós temos que olhar da mesma forma para os nossos irmãos em Cristo, atendendo às suas necessidades, seus anseios, compartilhando dos seus problemas, rindo com quem tem que rir, chorando com quem tem que chorar, andando com quem devemos andar. Isso é um incentivo para a gente olhar essa questão familiar agora de forma muito mais ampla. Não ficar restrito só à nossa família aqui terrena, mas à nossa família
expandida em Cristo agora. Nós temos um papai, nós temos um noivo que vai ser o nosso marido um dia, e nós temos um amigo, um Senhor e Consolador que anda conosco, é o Espírito Santo, que conduz a cada um dos seus filhos. Ou seja, nós fazemos parte dessa família de Deus Papai, Filho e Espírito Santo e todos os seus filhos. E que a gente possa ter esse entendimento e caminhar com o mesmo olhar que a gente olha para a nossa família terrena, para a nossa família eterna. Amém? Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou orar terminando e a semana que vem nos vemos novamente. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse encontro. Obrigado pelo Senhor nos capacitar e dirigir. Que nós possamos interiorizar tudo isso que o Senhor nos tem ensinado, que nós possamos caminhar na direção e na estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, na ação do seu Espírito Santo e reconhecendo a ação do Senhor nas nossas vidas, dia após dia, para a glória do teu santo nome. Conduz a nossa vida nos teus caminhos, na nossa direção, para que nós possamos crescer nesse entendimento e nessa verdade. Também entregamos nossa vida nas tuas mãos essa semana, que nós possamos caminhar e possamos cada vez mais conhecer do Senhor e glorificar o teu santo nome. Nós consagramos nossa vida ao Senhor e entregamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.